Olá, você está no canal Sagrado Feminino Solana. Sejam todos muito bem-vindos para mais uma consulta aqui no canal. Já vou pedindo para você deixar o like aí para você não se concentrar, acabar esquecendo, e agradeço quem já entra dando like, quem deixa sempre um comentário, nem que seja comentário de figurinhas, para ajudar no engajamento aqui do canal, quem hypa os vídeos, minha gratidão. Para você que está se tornando novo inscrito, novo membro do canal, aí minha gratidão. Lembrando, gente, sempre que os vídeos são atemporais, eles não têm um prazo de validade, vale para o momento que você abrir eles aí, tá? É só você adaptar o seu gênero e o da pessoa e pega a parte que é para você, aquilo que não é para você, você não força. Deixa passar que é para o coleguinha que está assistindo ou vai chegar aqui, tá? Tenha bom senso de assistir uma leitura coletiva. E de onde vocês falam, gente? Minha gratidão pela sua presença. Para você que não me conhece, eu sou Lana, sou daqui do Rio Grande do Sul. Também lembrando que temos oração todos os dias às 18, juntamente com a Casa do Caminho no grupo do WhatsApp. Se você quer oração, deixa o seu pedido aí. Não quer expor ninguém, coloca só as iniciais do nome que a gente ora por você. Quer uma consulta particular, só na sua energia? Manda um e-mail para mim, que lá eu passo o WhatsApp e a gente marca. O e-mail fica sempre aí fixado no primeiro comentário e na descrição do canal, tá? Ativa o sininho, por gentileza, se inscreve, é tudo gratuito. E aí você não perde mais o canal de vista e toda vez que eu postar alguma coisa de vídeo novo lá na comunidade, você é notificado. Tem também aí fixado no primeiro comentário os achadinhos da Laninha Shopee, tá? Quer dar uma conferida lá? São tudo coisas baratas, coisas que eu uso ou coisas que eu tenho na minha casa que eu sei que são boas e de qualidade, tá? Eu só coloco lá o que eu já usei, o que eu uso ou o que eu tenho. E de vez em quando eu vou colocar na comunidade uma fotinho aí dos produtos, do que eu tenho aqui em casa, tá? Dá uma passadinha lá quando acabar o vídeo aí, que eu separei com muito carinho lá itens bem bacanas de coisas que eu sei que são coisas boas. Aqui a gente trabalha não só com abertura de oráculo, tá? Frei Rogério, Dona Miriam e Dona Rosa diariamente aqui trazendo as mensagens, os mentores do canal. Vamos deixar eles falarem sobre o que querem falar, com quem. Espero que vocês estejam todos bem, que tenham passado aí um bom fim de semana, né? Que tenha sido tudo na paz aí. Aqui foi feriado de 20 de setembro, meu irmão tava de aniversário no feriado, churrasquinho aí pra ele, né? Não sei se em outros lugares eu acho que não é, né? Aqui no sul é feriado farroupilha. Vamos então, Frei Rogério? Já conversamos um pouquinho, matamos a saudade. Quem quiser pega seu cafezinho. Depois eu vou tirar os bilhetinhos do Frei Rogério. E vamos ver aqui com quem ele quer falar. Vamos então? A primeira energia pode ser sua ou da pessoa. Eu vou tirar aqui, se você mentalizar alguém, é da pessoa, se não é a sua. Às vezes você não mentaliza ninguém, mas sai a pessoa na mesa, né? Pode sair espelhado numa leitura coletiva. Quem quiser contribuir com o canal, tem o coraçãozinho, valeu demais. E o e-mail também, uma chave Pix aí, que Deus abençoe e multiplique todos que já ajudaram ou vão ajudar o canal. Pode sinalizar, Frei Rogério. Farolzinho tá aqui do lado, de prontidão essa. Se escutarem um ronquinho, é ele, deitado no sofá. O eremita. Aqui tem uma energia, gente, de pessoas que não estão se falando ou falando muito pouco, tá? Nem todo mundo aqui tá me mostrando que bloqueou, foi bloqueado, ou ambos se bloquearam, mas tem pessoas que simplesmente ou só pararam de falar, ou estão falando o estritamente necessário, mas não estão falando nem da relação, nem de sentimento, principalmente a pessoa que você mentalizou. Aqui eu vejo muito uma pessoa muito voltada para as coisas do passado, seja com você, da relação com você, ou de outras relações, outras coisas da vida dele ou dela do passado. É como se essa pessoa estivesse analisando toda a responsabilidade aqui que ela ou você tem dentro da relação, porque o eremita é regido por Saturno. Saturno traz sempre a responsabilidade. E aqui é uma pessoa que está numa análise muito grande, tá? Sobre essa questão de responsabilidade. Então, se ele fez alguma coisa, mesmo que não esteja falando, ou seja uma pessoa orgulhosa,
né, metida, vaidosa, porque o eremita ele é o oposto disso, ele é o sábio, então ele é humilde, né, ele é grato, ele não tem mais esse ego, orgulho e vaidade, mas se a pessoa talvez ela tá assumindo só para ela as responsabilidades que ela tem no que aconteceu aí na relação de vocês, ou que está acontecendo, mas talvez não fala. É uma pessoa que tem muitas crenças limitantes, como eu disse, é Saturno. Ou ela tem preconceitos, ou vocês tinham algum tipo de diferença de idade, de etnia, de religião, de classe social, a forma como um ou outro foi criado dentro das suas famílias, né? Ou era um casal aí de gênero diferente. Aqui tem uma pessoa também que pensa muito na sua reputação, então talvez, se é uma pessoa aí que não ficou com você por alguma questão de reputação que ele quis manter ou ela quis manter, ou alguma coisa de moralidade, de aparência, do que vão falar, o que vão dizer, a pessoa está analisando tudo isso. Mas aqui tem uma informação porque essa pessoa está com saudade. Para quem não estivesse falando, para quem tiver terminado a relação, ou talvez se não estão se falando porque um foi morar longe, né, a relação não encerrou completamente, ou está esquisita a relação. Se a pessoa está reclusa, ou é você que está recluso agora, não estão se falando, não estão sabendo um do outro, a pessoa está com saudade. E essa pessoa, ela está buscando ouvir a essência dela, a intuição dela, porque ela está tendo a consciência despertada de muitas coisas, principalmente das responsabilidades que cabem a ela, do que aconteceu. Porque aqui o Frei Rogério está dizendo que não só essa pessoa foi influenciada por outras pessoas ou questões ou ideologia, mas como é uma pessoa que tinha dificuldade de admitir os erros dele ou dela, parece que sempre tentava jogar a culpa ou julgar os outros que estão fora da situação. E agora, mesmo que ela não fale, ela está reconhecendo as falhas, os erros dela, que é bem difícil para essa pessoa fazer isso. Essa pessoa tem muita admiração por você, tá? É uma pessoa que tinha sonhos realizados ou queria realizar sonhos com você. É uma pessoa que está tentando ser imparcial no julgamento dela aqui. Se antes ela só julgou você ou só culpou você ou o mundo, as influências, sei lá o quê. O passado nessa carta fala que o passado determina o momento presente. Então ela está vendo que o que ela fez lá atrás é o que ocasionou o que vocês têm agora. Plantou nada, tem nada. Errou, está colhendo o que plantou. Se foi uma pessoa que só viveu de passado, de aparência, de reputação, de preconceito, né, muito agarrado numa ideologia, numa crença, numa fé, eu não vou mudar, eu sou assim, está repensando. E está vendo a responsabilidade que ele tem e do quanto isso pode ter afetado de uma forma boa ou ruim a relação. Essa pessoa fica observando você, porque nesse deck em especial tem uma coruja. Tá? Seja stalkeando, seja buscando saber de você por outras pessoas. Lana, eu fechei, tô em silêncio e fechei tudo mesmo, todas as redes sociais, etc. Mas ele tenta olhar. Ele tenta investigar, mesmo que ele não consiga. Ou então ele tenta perguntar para pessoas. Inclusive, o Frei Rogério está dizendo que para algumas pessoas ele pergunta até se você perguntou dele ou dela. Então, se vocês têm pessoas em comuns, amizades, parentes, vizinhos, quando ele fala com algumas pessoas, ou ela pergunta, meio que sonda, para saber se você andou perguntando dele ou dela, se você quer saber dele ou dela, ou se você não está nem aí. Essa pessoa está estudando meios aqui para alguma coisa, ou pode ser que ele está estudando, fazendo uma faculdade, um curso, se preparando para um concurso. Não é para todo mundo essa informação, não, mas para alguns tem. Lana, essa pessoa está sozinha ou está aí passando rodo em todo mundo? Olha, se essa pessoa está num relacionamento com outra pessoa, é aquele tipo de pessoa que está lá por estar. É uma árvore lá dentro da relação, está lá por reputação, o que os outros vão falar, vão dizer, por isso que eu não saio da relação. Tá lá por comodismo, se acomodou, né? Deixa como tá, não vou fazer nada mesmo, né? Não vou separar, ou talvez você nem queira mais, não vale a pena eu mexer em nada na minha rotina, na minha vida.
na relação. Tá lá que nem uma árvore, gente, tá? É a múmia paralítica lá, está no coitado de quem tá no relacionamento com essa pessoa. Ele deve viver só no mundinho dele. Ele tá lá com a pessoa, divide a vida com a pessoa, mas ele tá em Nárnia. Tá? Esse aqui tá fora de órbita, ele tá lá de corpo, mas o resto tá fora, não tem alma, não tem nada. Tá? Ele tá fechado no mundinho dele. E para alguns a pessoa não tá com ninguém mesmo, tá? Ou ele tá aí tentando investir na carreira, no estudo, se encontrar, olhar para dentro, lamber as feridas para alguns casos, e não tá muito querendo saber de relacionamento não, tá? Talvez, como é coletivo, deve ter alguns que estão voando as tranças por aí, mas tem vários aqui que não estão vendo muita graça nisso não, tá? Em ficar pulando de galho em galho, aí tá mais isolado, mais dentro de casa, ou só do trabalho, casa, estudo, faculdade, academia e volta, tá na dele, tá quietinho, se isolou, tá? Inclusive o Frei Rogério tá dizendo que alguns o coração tá quebrado, tá? E o espírito tá contrito. Ó, Frei Rogério, falou bonito agora. Coração quebrado e espírito contrito, tá? Ele tá aqui. Essa pessoa, essa carta fala que a pessoa fica só lembrando dos bons momentos, né? Ela vive somente as boas lembranças. Então aqui essa pessoa, se tinha algo com você, ele fica lembrando aí de tudo que teve com você. Todos os bons momentos que você proporcionou. Inclusive, se ele tem como olhar aqui num celular, ó, ele fica vendo foto, vídeo, tá? Foto impressa, álbum de fotografia, sei lá, gente, para alguns tem, ou ele fica relendo mensagens. O Rogério tá dizendo que ele fica tentando achar, gente, aonde que ele errou. Tá? Onde que deu errado, onde que ele errou, isso aqui eu não devia ter falado, por que que eu fui fazer isso? A coisa estava boa, ou então os arrependimentos do por que que eu não fiz, por que que eu não falei tal coisa quando eu devia, por que que eu não falei de sentimentos quando eu deveria, por que que eu não fui mais humilde, por que que eu não fui mais sábio, por que que eu fui burra, por que que eu não fui mais grato. Esse aqui, gente, ele tá um ponto de interrogação porque ele tá cheio de questionamentos, analisando tudo. Para alguns, tá até fazendo uma prece, orando, ou se voltando à espiritualidade, ou retornando para a espiritualidade que tinha, ou pela primeira vez ser religioso, tá tendo alguma experiência verdadeira com a fé. Ele tá meditando muito em tudo, ou ele pode estar tentando fazer uma meditação, ele tá estudando porque é o filósofo, erudito. Tá? Ele está buscando aqui também, nessa jornada para dentro, iluminar essas questões que ele tem aí. O tempo está passando e ele não está fazendo nada. Ou ele pensa que ele fez você perder tempo. Ou que até, se ele é meio orgulhoso, quanto que ele perdeu tempo com você, mas aí ele cai em si, não perdi tempo não, foi maravilhoso. Ou eu estou perdendo tempo, eu estou fazendo a pessoa esperar demais, eu já devia ter me coçado, me mexido. O tempo tá passando e eu não faço nada, eu tô vendo o tempo passar e tô aqui com saudade. Só que ele fica lá, gente, meio na cautela, meio na prudência e não faz nada e não fala nada. Tem uns aqui, eu não vou mentir do que tá mostrando nessa carta. Fala de intimidade prejudicada, de libido baixa, de impotência. Então, se a pessoa, a gente tem um parceiro, uma parceira, lá o bichinho não tá subindo, a cobra do vovô não tá subindo, a pipa do vovô não tá subindo, ou por impotência. Se você fez magia de brochamento, gente, funcionou. Você tá rogando praga, zika, funcionou. Lá com a outra não tá subindo. Ou se sobe, gente, tem que pensar em você para poder subir o negócio. Se é que vocês me entendem. Ou então, a libido tá baixa mesmo, não vê vontade, não tem vontade de ficar lá num canto, lá, fazendo outras coisas, olhando celular, jogando videogame, não tá nesse pique, gente. E não importa se é uma pessoa aqui de mais idade ou pouca idade. Tem alguns que estão assim. E se ele tem alguém, a intimidade está prejudicada por algum motivo, ou porque está acomodado, porque não tem mais o fogo da paixão, porque não gosta mais, porque sente sua falta, sei lá o que, coitado de quem tá com a pessoa. Lana, era comigo que a pessoa tava assim, tava entregando marmita para fora e comigo tava aí, não comparecia. A intimidade estava prejudicada, tava a múmia paralítica isolada num canto, até que eu dei um pé na bunda.
Bom, bem feito, né? Porque aí tava se escorando em você, tava cômodo a situação que tava, mas tava entregando a marmitinha pra fora. Lana, não tava também entregando marmitinha pra fora, nem comigo, nem com ninguém. Tava realmente a múmia paralítica, né? E eu disse vaza, porque assim não dá. É que nem um vaso lá de enfeite dentro de casa, né? Esse toma teu rumo, acorda pra vida. Aí agora tá chorando as pitangas. Aqui tem uma pessoa desconfiada, com dificuldade de verbalizar, ou é tímido, tá sozinho, se sentindo sozinho, solitário. Você tá na solitude, ele tá na solidão. Tem uns aqui até, gente, que eu vou dizer assim, ó, se ele tava aí tentando fazer algum tipo de jogo para validar o passe dele, no começo era um fogaréu e depois ele diminuiu, já não tocava mais em você, tava frio ou distante, ou procurava você só quando ele queria, para alguns era jogo. Tá? Que era para você ficar sempre lambendo ali e esperando o momento que você ia ter uma recompensa, ele jogar o biscoitinho lá para você, né? Que era tocar em você, fazer um carinho, uma noite de amor. E eu não vou mentir do que a espiritualidade tá falando aqui, tá? Tem uns aí que eram os, como é que fala, Frei Roger, para não falar um termo chulo, mas já falando, é o soca fofo, gente. Desculpa, mano. O soca fofo é aquele que tem preguiça, sabe? Talvez um tempo já de relacionamento caindo na rotina. Tô com preguiça. Tá muito frio hoje, não vão fazer. Sabe? Esse tipo de pessoa começa a relaxar, já nem banho tomei, vim pra cama, deitei do jeito que eu cheguei do serviço. Tem uns acomodados assim, tem uns que começaram a cair na rotina demais, na preguiça demais, tem. E alguns faziam isso meio para validar o passe, né? Porque daí deixava você ali morrendo de fome para quando tinha uma noite de amor aí você se empenhar ao máximo para estar sempre agradando para ter aquilo dele ou dela. Só que essa pessoa que fazia isso, para alguns casos, está vendo o quanto foi burra, né? Porque para alguns a pessoa não estava fazendo fogo no parquinho, adorava o fogo no parquinho, mas queria usar como moeda de troca e agora se arrepende, né? Putz, que saudade que eu tô agora de um fogo no parquinho. Eu não pego ninguém que tem um fogo no parquinho tão bom, né? Ou eu prefiro ficar sossegado do que arranjar uma incomodação na rua por causa de um fogo no parquinho. Aí fica lá no 5 contra 1 pensando em você, olhando uma foto se inspirando em você. Se tá com outra, coitado, porque aí quando faz é pensando em você, ou nem faz. Gente, que desgraça isso aqui. Jogar logo uma pá de cal em cima dessa criatura. E agora, gente, aqui o soca fofo, gente, se é que vocês me entendem, tá arrependido. Tá arrependido de não ter tido maturidade, né? Aí tá todo cheio da prudência e da cautela para falar com você, talvez por isso que não tá falando. Deixa eu estudar bem o que eu vou dizer. Deixa eu olhar as conversas passadas para ver as bosta que eu falei, para eu tentar consertar. Então tem uns que estão nessa energia. Eu preciso estudar meios aqui para ver o que eu vou fazer. Não posso chegar de qualquer jeito, né? Eu preciso ter paciência, não posso chegar no susto e fica lá buscando uma solução. Mas tá lerdo? Tá. Tem consideração, tem saudade, tem respeito, tem admiração. E se não deu antes, agora tá concluindo. Putz, eu tinha tudo isso, por que eu não entreguei? Então tá. Lana, essa pessoa nunca foi bom aí no fogo no parquinho. Sempre foi meia boca. Ele se achava o pica das galáxias e nem era tudo isso. Tava com a pessoa porque eu gostava, né? Não porque fosse a oitava maravilha do mundo, né? Na questão aí do fogo no parquinho. Aqui tem muito uma pessoa, gente, que eu tenho um espírito meio rabugento, meio de velho. Uma pessoa cansada ou preguiçosa para esse tipo de coisa. Ele queria que você, né? Era você que tinha que estar sempre surpreendendo aí com uma cueca nova, uma lingerie nova. Ele não se esforçava. E para alguns não se esforçava e ficava lá morrendo de vontade, mas dava de conta-gotas para validar o passe, né? Aí é aquele tipo de pessoa que às vezes trata você com indiferença, com frieza, com dando coice a semana toda. O dia inteiro e de noite quer que você esteja lá pulando no lustre, fazendo polidência com a tanga enfiada no rego para agradar o bonito ou a bonita, mas ele não se esforça em nada. Aí para alguns nem arruma a barba, o cabelo, não toma um banho, não fica cheiroso, cheirosa, mas quer. E é quando dá na vontade. Parece que tem uma coisa aqui muito de... Parece que era o eclipse, né?
De tempos em tempos aí a pessoa procurava. No começo era um fogaréu, do nada começou a dar de conta-gotas. Para alguns era jogo, tá? Era para deixar você na falta, na carência mesmo, para você viver se escabelando e quando fosse acontecer algo, você achar incrível, maravilhoso que ele deu um pouquinho da beldade dele mesmo para você. Só que agora se arrepende. Por que eu fiz jogo disso aí? Por que eu não me lambuzei, não me refestelei em todo esse amor, todo esse fogaréu que tinha? Fiquei fazendo brioco doce aí, fazendo joguinho e me ferrei. Né? Ou pra que eu tinha aí um filé mignon em casa, fui comer carniça na rua e estraguei. Tem uns assim? Tem, é só adaptar a ser mulher. Tá? Porque tanto homem ou mulher faz essas cagadas. E aí agora, pensa que pensa, reflete que reflete. Aí tem uns que eu sei que vai dizer, realmente não era tudo isso aí não. Você achava o gostosão, o garanhão nem era tudo isso, mas é porque eu gostava do estrupício. Então, né, o amor não vê só aí as questões sexuais. O amor é um conjunto de coisas, é a confiança, né? Quando cai na rotina ou tá doente, são outras coisas que compensam a companhia, a parceria, o amor. Mas tem casos aqui que eu não sei pra quem é. A pessoa tentava fazer isso pra jogar com você, tá? Ele queria ver você aí literalmente subindo pelas paredes, desesperado, e ele queria ter o controle, é isso que o Frei Rogério tá falando. Era quando ele queria, ele procurava do jeito que ele queria fazer, né? Deixava você nascer com um tempão aí do nada você tava dormindo, acordava você aí queria. Um pouco, era jogo. Tá? No começo aí era um fogaréu, uma maravilha, né? Mas para alguns era só performance no começo, porque era um joguinho. Aí adapte que tipo de jogo esse estrupício queria fazer aí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, faltou um, 8. E tem uns aí que eram ruim no negócio mesmo, tá? Era ruim no babado? Era, mas você gostava da pessoa, né? Aí parecia se tornava maravilhoso, porque tinha outras coisas que você amava na pessoa, não era só esse momento. Mas tinha uns aí que se achava incrível, maravilhoso. Você até elogiava a performance, mas sabia que nem era tudo aquilo, né? Falava pra agradar aí o bonito, a bonita. E aí talvez você elogiou demais, ele foi experimentar na rua, né? Você alimentou cobra aí pra morder sua mão. Por quê? Porque aí você dizer que era maravilhoso, era incrível. Ah, eu preciso entregar então essa marmitex maravilhosa pra fora. E nem era tudo isso. Vai entender o ser humano. Vamos ver o que você diria ou ele diria. Sei que preciso fazer uma escolha na minha vida e quero escolher o caminho até você. É por isso que tá no pensamento, pensa que pensa, pensa que pensa. Né? Só que tá lá uma múmia paralítica. Atitude que é bom. Meu erro foi não ter valorizado você e priorizado outras coisas e outras pessoas. Eu disse que para alguns teve influência, tá? Ou de amigos, ou de parentes, ou de uma marmitex que ele estava entregando para fora, ela estava entregando. Conexão espiritual. Até isso, tá? Para os estrupícios que é meio metido a espiritualizado, talvez ele saiba, né, que perdeu até uma conexão espiritual que tinha com você, que não era só pele, não era só carne, não era só o dia a dia, a rotina, tinha algo a mais. Né? Agora, se não é espiritualizado, deve ser você. Dei minha palavra que não iria atrás de você. Olha o orgulho aí que eu falei, ó. Dei minha palavra que não iria atrás de você, mesmo tendo sido eu que errei com você. Por isso, não te procuro e não luto por você. Tá aí. Eu disse, para alguns está faltando a humildade do eremita, a gratidão do eremita, porque é só ego, orgulho e vaidade. E aí não faz porque eu dei a minha palavra de honra, mesmo que eu me lasque, mesmo que eu perca o amor da vida. Eu como do lixo, mas eu não vou pedir nada pra você, esse tipinho. Eu não tenho dó não desse tipo aí não, eu quero mais que se arrombe. O universo trouxe você pra mim. E provavelmente a pessoa estragou a conexão que tinha, né? Por isso que tá ali agora, como que o senhor falou? Coração quebrado e o espírito contrito. Me lembrou até um hino, gente, com lágrimas nos olhos e nos lábios, um gemido diante do teu altar. Tem um hino antigo que é assim, né? A Laninha manja dos hinos aí também. Tenho dúvidas em ficar... Obrigado, Frei Rogério, por lembrar o hino. Tenho dúvidas em ficar com você porque tenho medo que isso destrua minha família. Olha para os que eu falei aí que é a reputação.
que vão falar, o que vão dizer, as aparências, as crenças limitantes, religiosas, sociais, né? E tem alguns que o Frei Rogério falou aqui, gente, que é até por um pouco de birra, tá? Eu não vou fazer o que você quer. Você quer que eu me separe, ou você quer que eu mude minha vida, que eu mude as coisas por você, e eu vou quando eu quiser, eu faço quando eu quiser. Porque eu dei a minha palavra que eu não iria atrás de você, mesmo tendo sido eu que errei, se era triângulo, né? E agora chora lá. Por isso que eu disse, pra quem tá, gente, envolvido com esse estrupício num relacionamento, coitado, porque ou só procura pensando em você, ou fica lá em Nárnia, tá? Esse aqui realmente, gente, ele tá em Nárnia. Ele é meramente ilustrativo lá, que nem um vaso dentro de casa, não conversa, não fala. E sei lá por que a pessoa se sujeita a estar lá também lavando cueca, cozinhando, passando por uma múmia. Né? Às vezes o casamento já foi para casa do caracoles faz tempo, mas fica lá. Comodismo, por causa de bens, o que vão falar, o que vão dizer, a sociedade, a família, eu vou ficando. Aí fica com a múmia paralítica do lado. Eu uso as nossas diferenças como desculpa para dizer que não daríamos certo. Olha aí, ó, para aqueles que têm diferença. Não, imagina, eu sou da igreja, glória a Deus e aleluia, e você é da gira, da macumba, da pimba. Né? Que vão falar se a gente se envolver? Né? Ou não, imagina, você tem 10 anos a mais que eu, ou eu tenho 10 anos a mais que você. Não, imagina, eu sou seu professor, você é minha aluna no curso. Né? Eu sou seu patrão, sou seu colega de trabalho. Imagina, não pode. Né? Que vão falar aí de nós sermos casais do mesmo gênero? Eu não posso sair do armário. Né? Eu tenho que ficar aqui fazendo o que os outros querem. Eu não posso deixar minha ideologia, minhas crenças limitantes. Se eu sou metida pegadora, eu tenho que ficar solteira. Eu não posso querer ter uma namorada séria. O que vão falar de mim? Que sempre fui a pegadora, a peguete. Ninguém me controla, ninguém me manda, eu sou machão. Né? Eu sou a mulher que ninguém domina. Esse tipo de coisa. Minha ambição material maior que os meus sentimentos. Olha aí para aqueles que não separa por causa de bens. Não vai atrás de você porque como tá cômodo. Não vou deixar o meu emprego, minha estabilidade financeira por você. Não vou mudar de cidade, país, estado, minha vida, minha rotina por você. A ambição é maior das coisas materiais. Troca o amor pelo prato de lentilha. Tem gente usando até meus bordões do prato de lentilha. Eu acho que a pessoa que tá fazendo isso, gente, aí, que tem um canal, acho que ela fica sentada olhando todos os meus vídeos e anotando num caderninho todos os meus bordões e até as minhas interpretações aqui das cartas. Porque é igualzinho, gente, é uma cópia barata, fuleira, né? E pior, daí fica lá talvez distorcendo leitura e não fala o que sai na mesa de fato e de verdade, porque fica imitando os outros. É triste, gente, mas acontece. Você ainda me ama? Olha por que tem um que tá parado lá pensando e pensa que será que ainda dá? Será que já não passou tempo demais? Né? Será que quando eu deveria ter ido feito alguma coisa, será que agora já não passou esse tempo? Será que ainda me ama? Será que tá com outro? Será que ainda me quer? Será que ainda me perdoa? Será que ainda me daria uma chance? Confia em mim? Não me conforme não ter mais você na minha vida. Por mais que o tempo passe, não consigo te esquecer. Tá aí o coraçãozinho quebrado e o espírito contrito. Por favor, me dê uma segunda chance. Olha aí, ó. Só que tem uns que é o orgulho que tá segurando mesmo, tá? Por favor, me dê uma segunda chance. É a alma gritando. Mas o ego, o orgulho diz, dei-me a palavra que não iria atrás de você, mesmo tendo sido eu que fiz a cagada, que errei com você. Por isso não te procuro e não luto por você. Olha que arrombado. Aí ele se condena a ser infeliz, a você ser infeliz. Humildade zero nesse cidadão, né? Então tem mais gente aqui que se lascar, não tenho pena não. No final eu releio os bilhetinhos. Se o Frei Rogério quiser, eu tiro outros. E essa coisa de copiar, gente, o que me entristece não é só a pessoa não ter personalidade, ficar copiando a Laninha, né, os trejeitos, o linguajar, esse tipo de coisa. O que me entristece é porque daí a pessoa fica lá, talvez, torcendo leitura, né, copiando o que eu falo aqui num caderninho ou o que sai nas cartas aqui e replica. E aí não tá trazendo verdade. E para quem tá assistindo, gente, aí, às vezes tá confiando numa coisa que não é real, não é verdadeira no que tá saindo na mesa. É triste, é deprimente, mas as pessoas por dinheiro, por fama, por like fazem qualquer coisa, vende até alma pro diabo, que dirá passar por cima de ética, de valores, esse tipo de coisa.
É triste, é. Né? Então vocês é que tem que ter bom senso aí de perceber quando a pessoa tá sendo uma cópia, tá entregando para vocês esse tipo de coisa. Até para vocês fugir desse tipo de canal, onde tá ali só realmente por causa do like, tá pouco se importando de responsabilidade aí da vida de vocês, que estão do outro lado, de entregar a mensagem verdadeira. É triste, mas tá cheio no mundo de gente assim. Aí, gente, ó, o ser humano que você trouxe pra mesa, para alguns mentiu, enganou, foi desleal, é o ladrãozinho. Nessa carta do Osho é política. 7 de espadas. Né? Ou ele foi interesseiro, ou ele foi mentiroso, traiu confiança, traiu o amor, qualquer tipo de traição, e até para alguns de adultério. Por quê? Porque aqui sai justamente um cavaleiro de paus na intensidade do lado do 7 de espadas. Isso aqui é adultério. É a pessoa que não consegue controlar o pirulito achando nervosa. Tá? Porque é o cafajeste, é a piriguete. O cavaleiro de paus, ainda mais quando sai aqui do lado do 7 de espadas, gente, é uma pessoa muito movida pela coisa sensorial, pela coisa carnal. Só que essa pessoa aqui, gente, tá passando por uma transformação, ó. Tá? O pegador, aquele que tinha um fogo intenso, o rabicó que pegava fogo, né? Que você mandava, olha, minha filha, bota uma água gelada e senta na bacia aí para apagar esse teu fogo aí, que quer andar que nem bandeira do divino aí com todo mundo, vai acalmar esse pirulito se achando nervosa. Tá acontecendo uma transformação, gente, ou não tá funcionando o negócio, vocês fizeram alguma magia para broxar, para acabar com o fogo, para deixar frígida a criatura aí, tá? Ou então a pessoa realmente está tomando consciência e amadurecendo, que não pode passar a vida sendo assim, né? Olha, joguei o grande amor da minha vida fora por ser desse jeito, por não ter controle dos impulsos e dos instintos mais básicos aí, que nem um animal no cio. Talvez está caindo a ficha. E a transformação é justamente isso. Desapegar dos contatinhos, das traições, tá? Das surubas da vida aí, porque eu não vou mentir, tem alguns aqui que precisam, pelo menos no passado precisava muito de quantidade, não de qualidade, para se validar. Né? Passava o rodo, se achava o gostoso, a gostosa, isso está mudando. E tem a ver com olhar para dentro, se encontrar, perceber que precisa mudar, porque às vezes é um burro velho aqui, né? O eremita já é uma pessoa aí, alguns da terceira idade, de 50 anos para cima, às vezes tem filho adulto, já é vô, e tem esses comportamentos. Né? Ou então, pelo menos, já é uma pessoa que não é mais uma pessoa de 20 e poucos anos, 30 anos, já está acima dos 40, já está dobrando o cabo da boa esperança, já passou a arrebentação e não aprende. Né? Acha que pode aí, gente, ficar passando rodo em todo mundo e que é bonito. E pior, tem alguns que fazem escondidos, botam essa reputação, essa banca de pessoa certinha e faz por baixo dos panos. Faz na mutreta, faz pelas costas, faz escondido. E aqui eu não vou mentir, a espiritualidade está dizendo que para aqueles que é casado, tem algumas aí que a esposa ou o esposo da pessoa até sabe. Que a pessoa tem amante, que a pessoa dá as puladas fora de cerca, mas a pessoa também não se importa. Tipo, eu não tenho mais nada com a pessoa, estamos só que nem duas múmias paralíticas dentro da mesma casa, por causa de bens, por causa do comodismo, por causa da religião, porque a família não aceitaria uma separação. Né? E aí vivem vidas paralelas, estando dentro do mesmo espaço, dividindo a mesma cama, às vezes até em quarto separado, mas comendo na mesma mesa e a pessoa tendo vidinha paralela lá fora. Tá? Então aqui a espiritualidade está dizendo que a raposilda, raposão lá titular, para alguns sabe até, que a pessoa era cheia de amante, ou que tinha você, ou que arranjou mais uma, e simplesmente não se importa, ou porque ela também faz, escondido pelas costas, ou simplesmente por causa da ganância, do dinheiro, não separa. Né? Então, se você me disser, olha, Lana, o estrupício vive penso de guampa, cheio de chifre, mas não separa lá da titular, da esposa. Né? É por isso, porque ele não quer perder bens, patrimônio, como ele falou ali nos bilhetinhos. Ele não quer ter que mexer na rotina, então ele finge que não vê. E às vezes é porque é acomodado, ele não trai, né? Mas ele também não toma atitude de sair da relação. E para outros é chumbo trocado. Um trai o outro. Né? Eu não entendo como é que as pessoas conseguem viver assim, gente. Sinceramente, não consigo. Tá? É de uma desonestidade, de uma covardia, de uma pilantragem, de um mau caratismo tão grande.
né? Porque eu procuro na rua, mas tem a idiota, o imbecil que me sustenta lá, o que lava minhas cuecas, que cozinha pra mim. Então pra que eu vou separar? Né? Não, eu vou fazer de trouxa mesmo, enganar, procurar na rua e ainda chego com esse sorriso, essa cara de falso sem vergonha aí, ó. Dentro de casa, oi mozão, cheguei mozão, tava no futebol, mozão, tava nada, tava saindo do motel aí com a amante, tá? E a pessoa totalmente sem caráter, que faz, que trai, que mente, quando deveria dizer, olha, não quero mais, vamos separar. Mas é porque tá cômodo, tem alguém lavando, cozinhando, passando, dividindo as contas, né? Às vezes a pessoa totalmente inocente lá, sem saber o que a pessoa tá aprontando, e tem outros que fazem igual. Ah, você me chifra, eu chifro também. É, chifre trocado não dói. Tem esse tipo de casal? Tem. Fazer o quê? Aqui é o seguinte, tá? Ah. Ó, olha aqui, gente. É o rei do contatinho esse aqui. Cavaleiro de paus, gente, aqui do lado do jardim. Esse aqui, gente, ele traía com as pedras da rua, com os paralelepípedos da rua. Esse aqui é o tipinho que ele não pode ver um buraco numa árvore, que ele vai na árvore. Tá? Se é mulher, ela não pode ver o galho mais pra fora na árvore, que ela se pendura e se esfrega no galho. Porque não tem controle nenhum do periquito, da periquita. Tá? É uma pessoa sem nenhum tipo, gente, de controle nisso. Para alguns aqui marca até vício. Tá? O 7 de espadas fala de vício, de excesso, de compulsão. E aqui eu não vou mentir não, tá? Tem alguns aqui que ou o karma tá começando a pegar, a potência, o charme já não é mais o mesmo, tá falhando o negocinho aí, ou já não tá mais atraindo olhares como atraía antes, já tá começando a despencar o bagulho lá, já ninguém tá querendo mais que nem antes, já tá mais difícil, né, de encontrar um contatinho, seja homem ou mulher. E aí, tá tendo que ir na marra, que eu me transformo, né, tomo vergonha na cara, porque eu já tô ficando velho, né, já não seduzo mais como antes, o meu charme, a minha máscara já não convence mais, né, até quando eu vou ficar nessa vidinha aí, no carrossel da vida aí, na roleta russa, sem pegar uma doença, né? Já tô ficando velho, já tô ficando velha. Tem uns que estão caindo na consciência, tomando vergonha na cara? Tem, antes tarde do que nunca. E aí, totalmente arrependido do que fez pra você, do que disse pra você, não se perdoa do que fez, não se perdoa do que disse, não se perdoa das traições ou dos adultérios, tá? Seja com gente do passado, porque esse aqui, gente, provavelmente era a pessoa que ele trai com gente nova, ele traía espionando as ex, controlando as ex. Por que será que fulana não veio mais atrás de mim? Né? Minha ex pagava um pau danado pra mim, atrapalhava todos os meus relacionamentos, né? E agora não veio atrapalhar o meu com você? Tô preocupado. Por que que será, né? Que ela não veio mais atrapalhar, ou seja, cuidava das ex, é o tipo que volta pra ex, pra validação quando não tem uma fonte transitória, né, um relacionamento rebote, aí ele volta para ex, ele usa a ex para fazer ciúmes com a nova, ele usa a nova para fazer ciúmes com a ex. Tem esse tipo de mau caráter aqui? Tem. Cafajeste no último, piriguete no último. Tá? E talvez tentou fazer o mesmo com você, usar você. Se vocês eram um casal já de muitos anos, muito tempo, e a pessoa não estava fazendo isso, usando você, né, para os interesses que ele tinha aí, seja financeiro, seja se mostrar, seja esfregar você na cara dos outros, seja vingancinha, com as ex, com todo mundo. Se não era esse o caso, vocês tinham uma relação de muitos anos, aprontava todas. Né? Esse aqui, gente, é o tipo que se vê uma vassoura, botar uma mini saia na vassoura, ele vai na vassoura. Tá? É esse tipo de pessoa, sem nenhum controle, nem dos instintos básicos primitivos aqui, que nenhum animal no cio, mas de caráter muito duvidoso. E ele sempre tinha o livre-arbítrio, que as escolhas, ele sempre opta por fazer cagada, por repetição, repete padrão, é o ciclo vicioso do 8 de espadas com 7 de espadas. Muitas aqui foram muito humilhadas, feridas na dignidade, enganadas de todo tipo. Tá? E a pessoa ali, né, usando para muitos a máscara caiu. Se era uma pessoa que você conhecia há pouco tempo. E para outras você cansou, né, dessa humilhação, desse sofrimento de viver esse tipo de relacionamento sofrido.
né? Totalmente desigual, olha aqui, totalmente sem equilíbrio. A pessoa dando de conta-gotas, dando pouco ou dando nada, você dando tudo, investindo tudo, você fazendo tudo certinho, a pessoa fria, rígida, às vezes indiferente, entregando marmita para fora. E achando que você tinha obrigação de lavar, passar, cozinhar, trabalhar, dar o dinheirinho na mão dela, né? Porque tem mulher que é assim também, né? Quer que o marido chegue lá, largue o dinheirinho todo na mão dela, né? Você aí é o meu sugar daddy, né? Você é o tonto que me sustenta, que me dá tudo do bom e do melhor. Eu não trabalho, eu não faço nada, eu passo o dia inteiro só traindo você na rede social. Tinha esse tipinho de mulher? Tinha, né? Explorando aí até o osso, o coitado do marido, do parceiro. Mentindo, enganando e fazendo miséria. E aí, quando era pego, quando era descoberto, não, vou mudar, não vou fazer mais, eu aprendi, encontrei Jesus, né? Tem uns aqui, inclusive, que a espiritualidade está falando que é metido a espiritualizado, né? Tava lá esquentando o banco da igreja no fim de semana, sábado e domingo no culto, na igreja, sei lá onde, né? E durante a semana traindo aí o parceiro, a parceira. Aí era descoberto, vinha na maior cara de pau, não vou fazer mais, eu mudei. Me desculpe, me perdoe, chorava, fazia um chororô. Para outros, tem aqueles cara de pau que não vinham chorando, pedindo perdão, nada assim, jogava a culpa em você. Eu fui buscar na rua que eu não tenho em casa, né? Você não me deixa te controlar, você não me deixa eu mandar em você fazer o que eu quiser com você, eu te puno, eu vou lá na rua e arranjo outra, eu substituo você, né? Ou você não se cuida, eu arranjo na rua. A culpa era sempre sua, sempre um jogo, uma manipulação, onde tentava justificar o mau caratismo. E para outros prometia céus e terra que não ia fazer mais, chorava, coitadinho de mim, me perdoa, eu não vou fazer mais. Tinha esses dois tipos. E agora realmente quer uma nova oportunidade, mas não sabe o que fazer. Se no caso aqui não foi uma traição, não era contatinho, porque aqui tem, tá? Mesmo que talvez você não soubesse, tá? Que a pessoa fazia nas suas costas, só que ia fazer pelas costas. Tava roubando, se não era, tava roubando sua paz, né? Você se perdendo de você mesma. O prazer de viver tava tirando o seu sossego, alguma coisa ele tava roubando, tava usando você financeiramente, explorando você, usando você para esfregar na cara dos outros, fazer ciúmes para os outros, para validar o passe dele ou dela. De algum jeito essa pessoa estava usando você para os interesses dele ou dela. Ah, fosse para manter a máscara, até isso o Frei Rogério tá falando, para aqueles casos aí que tem casais diferentes, né? A pessoa aí tava usando você para fingir que era o casamento perfeito e pelas suas costas saindo com pessoa do mesmo gênero. Por quê? Porque eu não posso sair do armário. Minha família não aceita, a sociedade não aceita, a igreja não aceita. Então eu caso com você, homem ou mulher, para manter a aparência, né, de hétero bonitinho, mas faço pelas costas. Para outros, buscava piranha na rua, desculpa, mas é. Profissional do job. Não era nem as que dão de graça, né? Tinha vício desse tipo de coisa. Porque aqui tem uns que tem vício, tá? Excesso, compulsão, se mistura aí com algum tipo de bebida, de alguma coisa, é só vocês adaptarem. Olha aí, ó, e para uns aqui, gente, uma pessoa, o caráter, esse aqui mesmo, gente, para alguns caráter passou longe, tá? E não é só imaturidade e despreparo, não. Mesmo que tenha 80 anos na cara aí. Tá? É mau caratismo mesmo, porque na casa número 1 da personalidade da pessoa sai um 7 de espada, gente, com a criança que é o 7, que é o pajem bostinha. Nesse deck tá errado, é outro 7 de espadas, mas é o pajem. Desaforado, vingativo, debochado, cínico, mentiroso, covarde, né? Fala coisas que sabe que vai ferir, aonde vai ferir, onde vai doer, egoísta total, imaturo total, tá frio. Tudo de podre essa pessoa tinha aqui para alguns no caráter, tá? E a boa novidade aqui é que para alguns, gente, a dor tá ensinando a gemer, tá? Realmente tá acontecendo uma transformação interna, de dentro para fora. Porque essa pessoa ela tá percebendo pelo sofrimento, tá? Lei de causa e efeito, a justiça divina tá comendo o couro desse aqui. O karma tá vindo com violência.
tá? Aí vocês adaptem em que área, seja no relacionamento que ele tem, na família, no dinheiro, no trabalho, na saúde, qualquer coisa. O karma tá vindo com força. Aqui é lei de causa e efeito, no 6 de ouros. Aqui é o karma, justiça divina, o karma de novo. E tudo por causa do livre-arbítrio. Aqui de novo o karma, Saturno. Tá obrigando essa pessoa, gente, pela primeira vez, a olhar para dentro e perceber o vazio que ele tem dentro dela, o lixo de ser humano que é. Tá? De tudo que fez na vida. Por isso que tá olhando o passado, ó. Essa pessoa tá fazendo uma retrospectiva de todas as cacas que ela fez na vida, todos os erros que ela cometeu dentro de relacionamento, com outras pessoas, na família, no trabalho. E por quê? Porque ela tá sofrendo. Porque ela tá colhendo tudo que ela plantou. E a dor tá ensinando a gemer e transformando essa pessoa de dentro para fora. Tá? Não vou dizer aqui que é para todo mundo, não é, mas para muitos é uma transformação genuína, profunda, de dentro para fora. E que vai levar tempo? Vai. Tem alguns aqui que não vai ser ainda esse ano que você vai ver o príncipe virar sapo. Tá? Vai demorar bastante aqui, ó. E aí você realmente percebe que é mudança genuína. Não é do dia para noite, não é uma coisa repentina. Tá? É uma coisa aqui onde realmente a pessoa está pensando em corrigir os erros da vida. Não é só com você. Tá pensando em tomar prumo, em tomar vergonha na cara, em tomar jeito, em virar gente. Lembra que eu falei que tem alguns que estão buscando a espiritualidade? Tem. Não sei qual é a espiritualidade dessa pessoa, ou que algum dia ela teve, mas ela não manteve, né? Do passado dela, talvez ela esteja encontrando isso de novo, ou talvez pela primeira vez está tendo um contato aí, de realmente ver que existe uma espiritualidade atuante que vai sim punir o que você faz de errado. E aqui é com o tempo, é devagar e sempre. Então essa pessoa pensa em procurar você, mas não é agora. Ela sabe todo o processo de transformação que ela tem que morrer para nascer como nova criatura, porque se ela voltar do mesmo jeito, você não vai querer. E pela primeira vez, essa pessoa se olha no espelho e sente nojo do que ela vê. Tá? É uma pessoa que está começando a pesar realmente aí na consciência os arrependimentos, tudo que é. Você foi um divisor de águas na vida dessa pessoa, que fez com que ela tivesse essa percepção. Tá? E a pessoa pensa no início ou reinício com você, pensa em vir atrás, ela tem uma urgência, uma ansiedade, um desespero até. Mas ela sabe que ela não pode se precipitar nem fazer mais nada errado, porque qualquer coisa que ela fizer ou disser de errado, aí ela funda de vez qualquer possibilidade de conversa, de entendimento ou de perdão. Se ela realmente não provar as mudanças com atitude e realmente mostrar que ela é uma pessoa diferente e fazer isso ser real, porque aqui ela sempre fez jogos, tá? Era o tipo de pessoa que ela não foi ela de verdade, porque ela nem sabe quem ela é. Então ela tá buscando o processo de se encontrar, de se entender. Por que ela fez tudo o que fez? Por que ela cometeu os erros? Por que ela é assim? Ela tá nesse processo, para alguns. E mostra aqui essa questão que tá espiritualidade falando aqui. Ó, é uma pessoa que realmente, ela sabe que ela precisa amadurecer, aprender com as experiências, evoluir. Para alguns, se ela é espiritualizada ou ela tá tendo essa consciência agora, realmente ela sabe que foi o destino, tá? Que trouxe você como uma bênção na vida dele ou dela, uma oportunidade que ele não podia ter deixado passar ou que ele não poderia ter jogado fora. É como se a pessoa entendesse que você foi a bênção e a porta que Deus trouxe para mudar a vida dele ou dela, mudar o cativeiro aí do estrupício. Tá? Mas a pessoa, por algum motivo aqui, jogou fora, estragou, renunciou, ou traiu, ou só fez jogos, ou não foi verdadeira, ou foi interesseira, ela fez tudo errado. Tá? E aqui tem muito forte Exu, e eu quis saber essa questão da coisa sexual que aparece aqui. Ó, e confirma, porque aqui saiu espiritualidade. Para alguns, não é para todo mundo, essa pessoa tá com um problema mesmo de baixa libido, ou de impotência, tá? Ou é como se ela realmente estivesse vendo que isso não tem valor, como ela valorizou a vida inteira, né? Tô vendo que eu fui a vida inteira um bicho no cio movido por isso,
Tô vendo que eu fui um canalha, uma piriguete. Ah, o Frei Rogério tá dizendo que para alguns essa pessoa tem até nojo dela mesma, ela se odeia por muita coisa que ela fez de nojeira desse tipo aqui na vida. E ela tá começando a cair a ficha do quão sujo, imundo, porco, nojento ele foi nessa coisa de traição, de adultério, de coisas sexuais, de adrenalina nessas áreas, né? De querer coisas com mais de uma pessoa, de enganar, de trair, de mentir, de fazer jogos, tá? De usar aí, gente, de tudo que nojeira desse tipo, que eu não vou entrar aqui nos termos. Então a pessoa tá caindo a ficha, tá? E para alguns aqui, eu não vou mentir, que essa pessoa tá escondendo, por vergonha, alguma coisa, ou que ela não tá levantando mais como deveria, ou a libido dela não tá tão boa como era antes, ou ela não tá vendo mais graça em ficar pulando de galho em galho, porque não tem mais graça, perdeu a graça. Não sou mais pegador, não sou mais a piriguete, perdeu a graça. Tá? E para alguns aqui, não vou mentir, para alguns andou pegando algum bichinho. Tá? Ou descobriu, ou tá prestes a descobrir, ou já pegou, vai pegar, ou tá prestes a pegar algum bichinho. Ou ele tem muito medo disso, tá? De andar na roleta russa, porque aqui desculpa, mas a espiritualidade está falando. Para alguns, essa pessoa já está ressabiada porque ela já pegou no passado algum bichinho aí. Alguma DST, alguma nojeira desse tipo, essa pessoa já pegou no passado. Tá? E ela ficou muito desconfiada das pessoas a partir daí, com quem ela atraía, com quem ela se relacionava. Só que para muitos, tem dois tipos. O narcisista arrogante, que acha que ele é bom demais para pegar doença desse tipo. Né? Imagina, eu sei ver, eu sei olhar como se tivesse estampado na cara da pessoa, se tem ou não, né? Imagina, eu sei ver, eu sou inteligente, eu não pego essas coisas. E para alguns no passado pegou. Ou porque a pessoa mentiu para ele acreditou na pessoa, ou ele achou que ele era bom demais para pegar e pegou. E agora é uma pessoa desconfiada, tá? E talvez por isso que tá quieto aqui no canto dele ou dela, ó. Tá? E aí tá servindo para refletir. Em toda a nojeirada que fez a vida inteira nesse tipo de coisa. Tá? O quanto se arriscou, o quanto se arrisca, que uma hora vai dar ruim, e para alguns já deu, ou tá dando ruim. Né? Aí, bah, aquela miserenta me passou uma coisinha. Desculpa, gente, é nojento falar essas coisas, mas tá saindo na mesa. E tá muito gritante Exu falando. E é castigo? É. Tá? Se tá bichado o pinto, tá bichado a xana, tá pegando nojeira, é karma? É. É causa e efeito? É. E a espiritualidade vai deixar se lascar? Vai. Tá? Para ver se a pessoa toma vergonha na cara, para ver se a pessoa entende de uma vez por todas e sai do carrossel, sai da roleta russa aí, da promiscuidade, da farra, desse tipo de coisa, das orgias, das nojeiras. Tá? Então tem, seja homem ou mulher, é só você adaptar. E para muitos está com vergonha, para muitos está escondendo, para muitos esconde. Sabe aquela pessoa que conta a história como se fosse um amigo? Olha, teve um amigo meu da igreja, né, que andou ficando com uma irmãzinha, um irmãozinho lá, acreditou e pegou uma doencinha. Aí ele conta como se fosse um amigo, como se fosse outra pessoa, e foi ele, foi ela, tá? Esse tipo de pessoa é. Ah, um colega do serviço, do trabalho, me contou que ficou com uma mulher, com um homem assim, pegou tal coisinha. Às vezes ele conta como se fosse o colega de trabalho, o colega da gira, o colega da igreja, tá? E é ele, é ela. E alguns ficaram ressabiados, sim, é por isso que estão quietos lá, ó. E aí tá aproveitando a oportunidade para refletir sobre isso. Até porque tá ficando velho, velha, e não vai mais ter o mesmo charme, o mesmo borogodó, o mesmo borogodó, de conseguir facilmente pessoas que ele acha aqui que estão à altura dele ou dela. Quem muito escolhe acaba sendo escolhido, tá? Daqui a pouco tá aí no fim de carreira, velho, velha, pelancudo, pelancuda, quem é que vai querer? Né? Porque pessoas fúteis pensam desse jeito. Ele é fútil e tem pessoas que são fúteis e pensam como ele, como ela. E aí eu não tenho um parceiro, uma parceira para dividir a vida, né? Para quando eu tiver idoso, idosa, doente, ter alguém para cuidar de mim ou cuidar dela. Tá começando a repensar os valores. Que não adianta nada passar uma vida inteira assim, porque a idade vai chegar, a gravidade vai despencar tudo. Né? Vai ficar doente, sim, porque todo mundo vai envelhecer, vai adoecer, é a lei da vida. Ninguém vai ficar aí imortal ou então 100% saudável a vida inteira. E se você não tem alguém
em quem você possa confiar, com quem você possa contar, amar, dividir as coisas e não só alguém para ter o oba-oba, a farra, né, ali, botar para fora toda essa nojeira, essa promiscuidade, e aí, como é que fica? E para alguns que tem vício aqui, a gente tá caindo a consciência que é viciado nisso, eu não tenho controle, né? Quando eu vejo, eu já fiz. Eu não tenho controle do dia, quando eu vejo, eu já tô no contatinho, né? Quando eu vejo, eu já tô traindo, já tô adulterando, eu já fiz. Tá caindo a consciência? Tá. Né? Ou então eu tomo umas e outras, e quando eu vejo, eu enxergo o dragão já virou uma princesa, eu vou. Porque eu tô com a cara cheia, porque eu enchi a cara de droga, porque eu não sei o quê, né? Porque eu busco adrenalina, eu preciso da adrenalina, eu preciso da emoção da nova conquista, né? Se tá na rotina e tá muito tranquilo lá, o amorzinho tá gostoso, a rotina tá gostosa, mas tá tranquila, aí eu preciso de um alvoroço, né? Eu preciso da sensação da adrenalina, né? Então eu me arrisco com qualquer estranho, com qualquer estranha, ou com alguém que eu já fiquei no passado, eu não tô nem aí, se a pessoa chega e diz pra mim, olha, não fiquei com mais ninguém além de você, eu acredito e vou. E a pessoa já passou meio Maracanã, né? Meio estádio do Grêmio aí. E a pessoa, para alguns, tá começando a ficar com medo da velhice, do carrossel, da roleta russa, né? De não ter alguém, da solidão, mesmo que minta que não, eu não me importo com solidão, se importa sim. Essa consulta, literalmente, gente, vou sair daqui e vou tomar um banho de descarrego, porque isso aqui foi nojento, tá? Foi nojento. Desculpa aí, gente, mas sai na mesa, eu tenho que falar. E aqui, de novo, reforço o que eu falei. Para quem fez alguma magia de brochamento, você fez com a mão certeira. Você tem mão boa para isso. Ou se você pagou alguém para fazer, aqui não me mostra médiums, tá? Deixa eu ver aqui. Eita, que vocês estão nervosos. Mas aqui, gente, se foi feita alguma magia, fosse de uma rival, fosse sua. Aí, ó, tem, tá? Respondeu sim. Se alguma rival você fez para deixar a pessoa capenga nesse sentido, só vai funcionar comigo, não vai funcionar nunca mais com ninguém. É o castigo que merece. Vai mijar sentado pro resto da vida, vai mijar no pé. Seja lá se alguém fez, gente, aqui funcionou para alguns, tá? Que esse aqui, gente, tá fazendo xixi sentado, tá? Seja temporariamente, ou só vai funcionar com você, ou esse aqui vai ficar para sempre assim. Tá? Porque teve uns que mexeram com a pemba aqui sim, tá? Tacaram aí uma pemba na caixa dos peitos e pegou, seja você ou seja quem tinha o interesse aí de apagar o fogo da criatura. Se for mulher, é a mesma coisa, tá? Também tem magia para isso. Inclusive tem magia aí para colocar ferida nas partes íntimas da pessoa. Ah, tem esse tipo de magia? Tem. Para feder, pro órgão da pessoa feder, ninguém chegar perto? Tem. Tem magia para tudo isso e muito mais. Tá? Então, se alguém andou fazendo, você ou alguém do passado, uma amante nova, sei lá quem, ou fez uma amarração desse tipo, né? Só vai ficar comigo, só vai funcionar comigo. Tá? A pessoa tem mão boa, pegou alguém que fez bem feito aí. Não é para todo mundo essa informação, não. Mas eu sei que vai ter umas no comentário aí vibrando que a pipa do vovô não sobe mais, a pipa da vovó não sobe mais. Né? Tem pena, não. Principalmente aqui, se era uma pessoa que passou a vida inteira metendo galha nos outros aí, gente, eu não tenho a menor dó. Se fizer para arregaçar, eu não julgo ninguém, não tô aqui para julgar ninguém. Tá? Eu dou risada, que cada um planta o que colhe o que planta. Aqui nós temos o signo de Virgem, Gêmeos, Virgem, Aquário, Escorpião, Libra, Sagitário de novo, Gêmeos e Virgem de novo, Touro, Libra e Áries, Aquário de novo, Sagitário de novo e Câncer. Pelos elementos, tem muito o elemento fogo. Áries, Leão e Sagitário tá bem forte, tá? Pode ser o seu ou da pessoa, o signo, às vezes tem aí no mapa, você nem sabe. Tem bastante água, então Câncer, Escorpião e Peixes também. E Gêmeos, Libra e Aquário são os mais fortes pelos elementos, tá? Desculpa aí, gente, a consulta, mas sai na mesa, eu sou obrigada a falar. Aqui tem... Tá muito forte aqui Yorimá ou as Santas Almas, os pretinhos velhos.
tá? Mas também tá muito forte o Mulu e o Obaloaê, porque tem Plutão e tem Saturno. Forte aqui. Então temos Iorimá, que é a junção de Omulu e Obaloaê na Umbanda esotérica, mas temos também aqui, para quem é do Candomblé, Omulu e Obaloaê separado. E temos as Santas Almas, os pretinhos velhos forte. Tá? Aqui nós temos forte também Exu, ou filhos de Bará. Tá? Temos filhos de Xangô, de Oxóssi, de Iemanjá. Temos Ogum, filhos de Ogum. Temos as crianças, tá? Cosme, Damião e Beijada e Ori. Temos marinheiros forte aqui também. Os marinheiros. Xangô eu já falei, Ogum eu já falei. Temos aqui as crianças estão bem forte aqui também. Temos Oxum, porque as crianças estão forte. Ó, tinha virado, eu botei de volta, vocês viram, confirmou sim, tá? Temos Oxum aqui. Aqui temos Oxóssi. Oxóssi e Ossan, tá? Se vem junto, é junto. A Jurema na mesa, caboclada na mesa. A Macaia, se não, é separado. Oxóssi e Ossan. Quem mais temos aqui? Tem mais algum, Frei? O senhor quer acrescentar? Oxum eu já falei. Não, Iemanjá já falei também. É isso aqui? Tá. Deixa eu ver Obá. Obá. Obá não tá forte. Nanã. Gente do céu, as cartas não param. Nanã. Nanã tem. Obá não. Obá não tá forte. Pode ter porque a leitura é coletiva, mas na mesa não tá forte. Yansan, porque saiu ali Xangô. Aqui saiu a Lei, saiu a Calunga. Yansan também, tá? E de novo, tá forte as crianças. Temos o casal da Justiça na mesa, Yansan e Xangô. O senhor vai querer mais algum bilhete? Ou só que releia esses? Ele pediu mais 2 coraçõezinhos e mandou reler. O senhor quer só os corações? Então vamos nós. Quer que corte? 2 ou 3? Qual? E o último. O que você diria ou a pessoa diria pra você? Minha cadeira tá barulhenta. Meu coração pertence a você e mais ninguém. Olha aí o coraçãozinho quebrado. Por isso que alguns não estão vendo graça aí em ficar na roleta russa no carrossel das orgias, tá? Porque realmente essa pessoa tá percebendo qual é a diferença entre ter isso com amor, talvez pela primeira vez, e ter isso aí só por ser um bicho, um animal. Interesse financeiro nas relações afetivas e de amizade. Não é à toa que saiu o ladrãozinho do 7 de espadas. Tem muitos aqui, tá? Que usaram de você ou se aproximam de todo mundo, parentes, amizades, tudo para abrir portas, para tirar vantagem, ou para validação, conexão espiritual. Sei que preciso fazer uma escolha na minha vida e quero escolher o caminho até você, vai ter que virar gente primeiro, né? Meu erro foi não ter valorizado você e priorizado outras coisas e outras pessoas. Frei Rogério tá frisando muito que alguns, o que tá caindo a ficha é que a pessoa, o tempo tá passando, ela tá ficando velha. Ela tá olhando a vida dela, o que ela tem ou o que ela não tem, o que ela construiu ou o que ela destruiu, as relações. Tá? A idade tá começando a trazer a maturidade, a vergonha na cara. Antes tarde do que nunca, né? Dei minha palavra que não iria atrás de você, mesmo tendo sido eu que errei com você. Por isso não te procuro e não luto por você. O que vai acontecer é o quê? A fila vai andar, o tempo vai passar e você vai encontrar outra pessoa. E amém que encontre alguém completamente diferente dele ou dela, muito melhor. O universo trouxe você pra mim. E você cagou pra isso, né? Não valorizou. Eu uso as nossas diferenças como desculpa pra dizer que não daríamos certo. Além de tudo, é covarde pra alguns. Frouxo. Não tem culhão. Minha ambição material é maior que os meus sentimentos.
né? Então case-se com uma barra de ouro, case-se com uma conta bancária. Tenho dúvidas em ficar com você porque tenho medo que isso destrua minha família. Seja a família aí o que é? Família genitora ou ele é casado, casada? Né? Ou é família de pai, mãe, irmãos, filhos que ele tem? Ou ela tem? Você ainda me ama? E aí, gente, ainda amo o estrupício? Amo, Lana, eu amo, mas não quero ver nem se fosse o último do planeta, a raça humana acabava. Né? Não, não amo mais, já tô até com outro, que beleza. Não me conformo em não ter mais você na minha vida. Tá roncando, bebê. Quem botar o fone, escuta os roncos do faraó. Por favor, me dê uma segunda chance. Quer mesmo, tá? Saiu ali. Por mais que o tempo passe, não consigo te esquecer. É só pra sempre, baby. Né? Quando você joga uma pessoa de valor fora, o amor da vida fora, e cai a ficha, o sofrimento é só pra sempre. Né? O arrependimento, a culpa, o pesar, o coraçãozinho quebrado, o coraçãozinho, alma contrita, como o Frei Rogério falou aqui. Me contem aí, tá? Não me deixem órfão de informação, me contem, porque eu fico curiosa, porque essa questão que saiu aqui dessas nojeiradas aí, gente, deve ser bem específica para alguém. Me contem aí se o bichinho não tá levantando, se tá perebento, se tá bichado, né? Se bateu aí cupim aí no pau podre da criatura, né? O que que tá ruindo, o que tá apodrecendo na vida da pessoa? É o corpo, é o pinto, o que que tá apodrecendo? Tá? E dá uma conferida lá, gente, nos achadinhos da Laninha, tá? Tanto para falar comigo e pedir consulta, como os achadinhos da Laninha, tá no primeiro comentário fixado aí o link, tá bom? Minha gratidão, muita paz e muita luz.